Olá a todos, meu nome é Fabiola Zampini e a proposta aqui do canal é sempre trazer informações, atualizações e curiosidades sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, turismo, passaporte, cidadania, imigração e etc. Hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas muito buscado nos últimos tempos, que são as viagens a turismo nesse período de pandemia. Como a maioria deve saber, os voos provenientes aqui do Brasil estão com fronteiras fechadas na maioria dos países. O turismo aqui dentro, em território nacional, a princípio é possível, salvo em Fernando de Noronha, se não me engano, que tem algumas restrições um pouco mais duras, mas para você ir de um estado a outro, o máximo que vão exigir é máscara, uso de álcool gel e distanciamento social. Já no exterior, o problema é um pouco maior, porque muitos países não estão permitindo de jeito nenhum que uma pessoa que esteja aqui no Brasil nos últimos 14 dias entre diretamente em seu território. Já alguns poucos países permitem a entrada de turistas provenientes aqui do Brasil. É o caso, por exemplo, do México, da Croácia, da Albânia e da Sérvia, né? Esses países, na verdade, não estão sendo usados como destinos finais por esses turistas, mas sim como pontos de quarentena. O México, por exemplo, está sendo usado como ponto de quarentena para quem quer e pode entrar nos Estados Unidos, com as restrições deles. Já a Croácia está sendo usada como ponto de quarentena para quem deseja entrar no bloco europeu ou na área Schengen, de livre circulação. Na Croácia, por exemplo, é exigido um teste PCR com resultado negativo nas 48 horas anteriores ao voo e uma quarentena de 14 dias, além de um seguro viagem que cubra a Covid e, obviamente, as outras exigências que normalmente a imigração faz. Então, dinheiro suficiente para se manter durante o período, etc., passaporte válido por no mínimo 6 meses, etc. O pessoal tem ido para a Croácia, né, cumprida essa quarentena, e depois entra nos países do bloco europeu que permitem essas condições. Ou seja, a Itália, por exemplo, ela permite que uma pessoa que já esteja no bloco europeu na área Schengen já há 14 dias, que entre em seu território apenas apresentando um teste PCR negativo ou o comprovante das 2 doses das vacinas aprovadas pelo bloco europeu, né? A Grécia também tem aceitado essas condições, que a pessoa faça quarentena e depois entre em seu território. Já a Albânia e a Sérvia, por exemplo, são pontos um pouco, eu diria, perigosos quando você quer fazer quarentena para entrar no bloco europeu. Por quê? Porque esses países não fazem parte do bloco europeu e também não fazem parte da área Schengen, de livre circulação. Ou seja, uma pessoa que fez quarentena num desses países não necessariamente vai ter a sua entrada no bloco europeu na área Schengen aprovada. Então, é um risco, é o que eu tenho falado para quem me pergunta, né, o que você acha de viajar nesse período? Eu falo, salvo em situações de extrema necessidade, o turismo é um pouco complicado. Se você se dispõe a fazer turismo, principalmente para o exterior nesse período, você tem que ter em mente que você tem que ter uma boa reserva de dinheiro, uma boa reserva de tempo e de paciência. Por quê? Porque muitas vezes dá tudo certo na sua ida e depois a companhia aérea, por restrições da Covid, etc., cancela seu voo e você tem que ficar mais dias no país onde você se encontra, e isso significa gastos, significa estresse e significa mudança de planos, né? Porque se você tá a turismo, a princípio você tem uma data para voltar e tem, né, coisas para fazer aqui. Então, nesses últimos tempos, eu ouvi tanto relatos de pessoas próximas que foram para lá e ficaram, entre aspas, presas, sem conseguir voltar, e vice-versa, pessoas que vieram de lá para cá
e tiveram o voo cancelado diversas vezes e tiveram que, enfim, ficar em casa de amigos, etc. Então, tenha em mente que se você quer viajar nesse período, salvo casos de extrema necessidade, com autorização dos respectivos governos, então, se você vai para um país que você vai se reagrupar com a família, então, sei lá, seu marido mora lá, então tudo bem, você pode entrar na maioria dos países, né? A maioria dos países permite essa entrada. Agora, se não for esse o caso, ou um caso de doença, pense muito bem, porque o prejuízo pode ser grande. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser, o Enter Croatia, que é um site que tem inclusive o formulário que deve ser submetido antes da viagem, para quem está indo agora para a Croácia, e também o link dos lugares, dos centros que estão fazendo os testes de Covid lá na Croácia, no caso da pessoa que queira fazer só 7 dias de quarentena e depois refazer o teste para ficar possivelmente livre. O teste mais barato que consta lá, que é o de antígeno, são 150 cunas, que correspondem mais ou menos a 22 euros. E o mais caro são 1.000 cunas, que correspondem a cento e poucos euros, se eu não me engano. 140 euros, sempre dividido por 7. A cuna lá, cada euro equivale a 7 cunas. Então, eu vou deixar aqui para quem tiver curiosidade. E fica a recomendação, né? Se realmente precisa viajar, viaje. Agora, se não precisa, pense muito bem nessa dor de cabeça que você pode ter, nesse prejuízo financeiro que você pode ter, porque eu ouço muitos relatos enfim, né, de pessoas que não conseguiram voltar, tiveram que ficar muito tempo a mais do que o previsto. Então, pense muito bem. E, infelizmente, hoje eu vi que os números de casos, por exemplo, na Irlanda, que era um país que estava com a pandemia super controlada, os números aumentaram, tiveram, acho que, 300 e poucos novos casos. Então, assim, a União Europeia está também com uma tensão ali se alguns países decretam ou não o novo lockdown, sendo que no dia 1º de julho está prevista já a entrada em vigor do tal do passaporte verde, né? Então os países já estão em acordo ali que vão liberar a livre circulação para turismo de turistas ali do bloco que apresentem esse passaporte verde que consiste no que? No teste negativo ou na comprovação das 2 doses da vacina. E então é uma situação um pouco tensa, porque já estavam prevendo a reabertura dentro do bloco europeu para turismo no dia 1º de julho, e agora vem aumentando os números de casos em alguns países. A gente espera que não voltem, né, os lockdowns e etc., mas infelizmente a situação é essa, então vamos torcer para que agora as coisas só melhorem, né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Eu peço que curtam, compartilham e até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigada.